Olá, sexto ano, tudo bem? Aqui é a professora Vanessa. Eu vim aqui hoje ministrar uma videoaula para vocês, dando sequência ao nosso conteúdo do livro didático, tá? Então eu preciso que você pegue o livro e abra ele na página 14, ok? Vamos lá? O tema desse capítulo 2 é as linguagens da arte. Nós temos aqui 4 imagens diferentes. Nós temos esse grafite, que é representação de das artes visuais. Nós temos essa segunda imagem, que representa a dança. Nós temos a terceira imagem, que representa o teatro. E nós temos essa outra, que representa a música. Então, nós vamos trabalhar todas essas linguagens da arte, ok? Por que nós vamos trabalhar todas essas linguagens? Para vocês entenderem que a arte, ela não é somente uma pintura e uma escultura. Ela tem outras denominações também, outras funções, outras formas de fazer, certo? Então, quando a gente vai trabalhar essa arte, a gente tem que pensar nessa capacidade de realizar algo, de criar. A partir de alguma dessas técnicas, nós vamos criar alguma coisa. Ou nós vamos criar um desenho, ou nós vamos criar uma escultura, ou nós vamos criar uma música, ou nós vamos criar uma dança, ou criar um teatro, ou realizar alguma dessas opções de linguagem. Então, isso é fundamental para o nosso ensino de arte, ok? Nossa primeira arte que a gente vai estudar vai ser artes visuais, arte das cores, formas e dimensões. Quando a gente trabalha essa arte visual, a gente trabalha a exteriorização da imaginação. Aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, aquilo que eu quero expor, eu represento isso nas artes visuais. Como eu represento? Através de cores, luz, linhas, formas, dimensões. E a gente pode estar reproduzindo isso com diversos materiais diferentes. Eu posso utilizar tinta, eu posso utilizar lápis, eu posso utilizar tela, certo? E como eu vou fazer isso? Pode ser através de uma pintura, uma gravura, um desenho, uma fotografia, uma escultura. Então, tem diversas formas que eu posso estar realizando essa arte visual, tá? Essa arte que a gente consegue ver aquela determinada emoção que o artista quis retratar, certo? Aquela interação visual. Então, para representar essa arte visual, nosso livro abordou essa imagem de Tarsila do Amaral, Abapuru. Você pode ver que nessa obra aqui, Tarsila do Amaral conseguiu utilizar cores bem vibrantes, relacionadas bem à brasilidade. Olha as cores aí da bandeira do Brasil representada: amarela, verde, azul. Então ela quis representar isso, mas ela trouxe a questão da imaginação dela, tamanhos desproporcionais, certo? Então ela traz uma carga de uma arte estrangeira para dentro de uma arte brasileira. Então ela, como se ela quisesse fazer uma releitura. Ela não quer copiar, ela quer pegar uma influência, trazer essa influência para dentro da arte brasileira e fazer adaptações de acordo com o nosso contexto. Então, a arte visual, a gente consegue visualizar isso perfeitamente nessa obra Abapuru, que significa homem que come gente, certo? Então, trazer toda essa imaginação. Na próxima página, nós temos outros tipos de arte visual também. Nós temos essa daqui de Mondrian, que é uma arte abstracionista, não tem uma imagem definida, você não pode dizer que é uma pessoa, uma casa, um animal, mas ela é composta por formas, linhas e cores, certo? Isso faz a composição do abstracionismo. Nós temos essa aqui também, que é a representação de uma câmera fotográfica, que a fotografia é sim um tipo de arte. Nós temos escultura, no caso aqui foi a representação de uma escultura de cerâmica. Nós temos também aqui a imagem de um filme bem clássico,
Só que é um filme mais antigo, ele é de 1950, mas até nos nossos dias atuais tem várias apresentações que reproduzem essa cena aqui, do filme Cantando na Chuva. Essa cena clássica em que o personagem dança na chuva, segurando um guarda-chuva, e é muito emocionante essa cena, que também faz parte de uma arte visual. E para finalizar essa parte, nós temos aqui essa imagem de vários televisores, tá, ligadas, em que o artista quis mostrar essa super estrada eletrônica. Então ele fez o mapa dos Estados Unidos com televisores ligados, certo? Então ele quis trazer esse lado tecnológico para dentro dessa arte visual. Ok? Tudo tranquilo? Mas a arte visual, ela não é somente esse contexto atual. Televisão, abstracionismo. A arte visual, a gente também pode contextualizar dentro da história da arte. Então, nós temos aqui a representação de uma figura, de uma escultura feminina. Essa escultura, ela tem 11 centímetros de altura e ela representa uma época da pré-história. Tá? Ela representa uma figura feminina da pré-história. Ela foi encontrada lá na Áustria, na cidade de Willendorf. Então, ela se chama Vênus de Willendorf. Então, uma representação feminina. Por quê, professora? Porque na época da pré-história era uma forma como os homens da pré-história entendiam que seria a melhor forma de representar uma mulher, na sua época da fertilidade, ou seja, na época que ela poderia ter filhos. Então nós temos Vênus de Willendorf, também é um contexto de arte visual. Nós temos aqui uma escultura Vênus de Milo, que também é uma representação visual, certo? Já é outro perfil de beleza. Nós temos o escriba sentado, que é da história da arte também, história egípcia. Nós temos aqui uma representação belíssima da lei da frontalidade, que seria o rosto de perfil, o olho está de frente para o observador. Quem é o observador nesse caso? Nós. O tronco do personagem de frente, braços e pernas de perfil. Eles representavam assim porque eles entendiam que era o melhor ângulo a ser representado. Certo? Então, esse daí seria o nosso conteúdo relacionado a artes visuais, ok? Falando agora da nossa próxima linguagem, nós vamos falar sobre a música. Pense no som que cada coisa que está perto de você tem. A chuva caindo, buzina do carro, porta batendo, pássaros cantando, vozes das pessoas, barulho de um instrumento. Agora pense no som. O nosso ouvido ele tem essa capacidade de entender esses sons que nos cercam, certo? Então a gente trabalhando com a música, a gente percebe que não é apenas um instrumento musical, mas também os sons que nos rodeiam, certo? Então nós temos aqui os elementos da música à sua forma. Nós temos a altura, define se o som é agudo ou grave. Nós temos a representação, por exemplo, de instrumentos musicais. Duração, define-se se o som é curto ou longo. Nós temos a representação de um sino. Intensidade, define se o volume do som é fraco ou forte. Por exemplo, um carcarejar de uma galinha, de um galo, ou uma sirene de uma ambulância, por exemplo. Timbre, a cor ou personalidade do som. Como seria essa entonação desse som? Densidade, combinação de vários sons ao mesmo tempo. É a mesma coisa que você ligasse várias músicas automaticamente. Melodia, combinação de sons destinada ao canto, à voz. Harmonia, junção de notas musicais que formam a base para a melodia. Então aqui nós temos a representação das notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então seriam essas notas musicais. Aqui está algumas delas. E o ritmo, que é a marcação do tempo da música, certo? Então a gente consegue perceber
esses elementos da música ligados à forma. Desde a época da pré-história, a gente tem a representação da música. A gente não tem o som, mas a gente sabe através de registros da arte rupestre que na parede das cavernas os homens da pré-história faziam desenhos e davam para entender que eles estavam dançando ou cantando através desses registros, tá? Então, nós temos registro também de uma flauta pré-histórica que foi descoberta lá na Alemanha. Flauta que foi feita a partir de ossadas de animais. Então, são registros que são representados na história da arte desde a época da pré-história. Ok? Tudo certo com essa linguagem? Próxima linguagem. Dança, a arte do movimento. Mover-se para expressar uma emoção e para comunicar-se com o outro. É tão bom, né, gente? Quando coloca uma música, a gente gosta dessa música e a gente fica querendo se mexer, né? Então, dançar é uma linguagem artística. O corpo expressa uma emoção, tá? O bailarino, ele traça um espaço, traça uma coreografia naquele ambiente através dos seus movimentos corporais. Então, a dança, das suas mais variadas formas, elas também representam uma linguagem da arte. Nessa próxima página, nós temos a representação aqui do frevo, que é uma dança cultural brasileira. Nós temos aqui uma dança africana, representação do hip hop. Nós temos aqui samba, a apresentação do balé. Então, no caso aqui, nós temos a apresentação de Romeu e Julieta. Então, nós temos diversas formas de representações da dança, tá? Porque a dança não é uma linguagem fechada. Ela tem várias outras formas de dançar, certo? Então, aqui está uma representação de algumas delas, ok? E para a gente finalizar, nós temos a nossa última linguagem, que seria a linguagem do teatro, a arte do ator. Essa linguagem, ela representa a dramatização, fazer as pessoas entenderem a mensagem daquele texto, daquele roteiro, vindos a partir da imaginação do ator, tá? Então, o teatro tem como instrumento a criação do próprio ator. Ele comunica para o público, ele fala para o público. O corpo dele expressa para o público entender a sua mensagem, certo? Mas ele precisa também de alguns elementos que vão contribuir com essa ação cênica, tá? Ele precisa do figurino, ele precisa de adereços, por exemplo, objetos que vão ajudar ele a compor aquela cena. Ele precisa do cenário, precisa da iluminação, trilha sonora para caracterizar aquele momento, se é um momento mais emocionante, mais alegre, tá? Então, tudo isso faz esse espetáculo do teatro. Nós temos aqui na próxima página a representação de uma atriz muito consagrada do teatro brasileiro e também da televisão. Ela está fazendo um monólogo, ela está atuando sozinha, tá? Só que ela fala diretamente para o público. Do lado de cá nós já temos um ator brasileiro, Wagner Moura, que está fazendo uma encenação muito importante da história da arte, tá? Da literatura, Romeu e Julieta, de Hamlet. Então, nós temos aqui essa encenação de Wagner Moura com essa caveira, fazendo a encenação de Hamlet, de William Shakespeare. William Shakespeare fez tanto Hamlet, fez também Romeu e Julieta e fez outros tipos de encenação, certo? E nós temos, para finalizar, o teatro grego. Na época do teatro grego, eles utilizavam esse tipo de máscara para amplificar o volume. Como assim, professora? Hoje em dia,
os nossos atores, eles têm o recurso de utilizar um microfone, né, um ambiente mais fechado. Na época dos gregos, não. Eles faziam a representação no alto das colinas e eles tinham que falar bem alto. Então, eles utilizavam essa máscara que seria como se fosse um amplificador de voz, porque o teatro deles chegavam a ter até 10 mil pessoas, certo? Então, dentro dessas linguagens aqui, todas elas são super importantes para a nossa disciplina, para a nossa arte, ok? E para fechar a aula de hoje, eu quero que vocês abram um livro na página 15, tem lá, registrando. Elabore um parágrafo comentando o que você entende por linguagens artísticas, indicando com qual delas você mais se identifica e por quê, certo? Então, você vai responder isso daí, tenta preencher o máximo de linhas possíveis, ok? Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer coisa pode estar me procurando. E um beijo e até breve.